Olá pessoal, sou Maurício Cunha, instrutor de soldagem técnico metalúrgico. Então agora nós vamos para a aula número 3. Conforme eu falei na aula passada, eu falei a respeito das responsabilidades do empregador. E agora nós vamos falar sobre as responsabilidades que cabe ao trabalhador, tá? Então, responsabilidade dos empregados. Cabe aos trabalhadores colaborar com a empresa no cumprimento desta NR. Utilizar adequadamente os meios e equipamentos fornecidos pela empresa. Comunicar ao vigia e ao supervisor de entrada as situações de risco para sua segurança e saúde ou de terceiros, que sejam do seu conhecimento, e cumprir os procedimentos e orientações recebidos nos treinamentos com relação ao espaço confinado. Então você observa que o trabalhador tem bastante responsabilidade. E quando ele recebe um equipamento e ele não utiliza ele de forma adequada, ele estará negligenciando a segurança. Então é importante que o trabalhador ele utilize sempre o equipamento de forma adequada. Tudo que for equipamento de proteção que for dado ao trabalhador, ele é obrigado a usar corretamente. Senão ele negligencia, ele estará negligenciando a segurança. Ok? Conhecimentos, avaliação, controle de risco em espaço confinado. Então vamos lá. Na NR33, no item 33.3.2, que trata sobre as medidas técnicas de prevenção, deve-se identificar, isolar e sinalizar os espaços confinados para evitar a entrada de pessoas não autorizadas. Antecipar e reconhecer os riscos nos espaços confinados e proceder à avaliação e controle dos riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e mecânicos. Então você vê que é importante, quando se detecta algum local que há um risco, então tem que se comunicar rapidamente. Para quê? Para que pessoas desinformadas não se acidentem naquele local. Então é importante haver essa cumplicidade. Tá? Então a NR33, no item 33.3.2, trata sobre essas medidas. Tá? Medidas técnicas de prevenção. Então é importante nós termos um pouquinho de conhecimento a respeito dessas normas, desta norma NR33. Tá legal? Então, aqui eu estou projetando um slide onde tem uma placa, tá? Placa de sinalização de espaço confinado. Então, todo local que se você encontrar essa placa, é importante que você dê atenção, porque ali há perigo, tá? É um espaço confinado, pode haver risco de morte. Então é importante que o profissional, tá, que os trabalhadores tenham essa consciência. E quando dentro da empresa entrar profissionais, entrar pessoas novas, tá, funcionário novo, tem que se orientar muito bem a respeito desses locais. Legal? Inspeção de risco. Antes de um trabalhador entrar num espaço confinado, a atmosfera interna deverá ser testada por trabalhador autorizado e treinado para as seguintes condições: concentração de oxigênio, gases e vapores inflamáveis, contaminantes do ar potencialmente tóxicos. Então vocês vejam que é importante haver essa inspeção de risco. Porque uma concentração de oxigênio muito alta, não pense vocês que o oxigênio nos dá a vida, que ele também pode nos tirar. Então uma concentração muito alta de oxigênio tem o risco de explosão, tá?
Então, gases e vapores inflamáveis. Pode ocorrer, devido ao local estar fechado, de pouca ventilação, e pode gerar esse tipo de material. Sem contar que se for um reparo, aí que temos que tomar mais cuidado, porque ali já foi usado, então a concentração de gases e vapores inflamáveis pode ocorrer com muito mais frequência. Contaminantes do ar potencialmente tóxicos. Se for, conforme eu falei, se for reparo, temos que ter muito mais atenção a respeito desse item C aqui. Tá legal? Então, vocês podem observar aqui no slide que tem toda essa orientação. Legal? Conceito de risco e perigo. Então, vamos lá. A ISO 31000 conceitua risco é o efeito da incerteza sobre os objetivos. E efeito é um desvio em relação ao espaço, ao esperado, positivo ou negativo. Então vamos lá, vamos pegar um leão como exemplo. Então, tomando um leão feroz como referência para representar o risco, enjaular o leão, você vai estar eliminando esse risco. Por quê? Ele vai estar enjaulado, é só não chegar perto, está tudo certo. Tá certo? A mesma coisa é num espaço confinado. Se está isolado, se você não se aproximar, então você não vai estar correndo risco. Afastar do leão, o risco vai ser menor, porque você está se afastando. Aproximar da jaula, aí o risco é muito grande. Por quê? Você está se aproximando. O espaço confinado é a mesma coisa. Se você não conhece o que é um espaço confinado, qual é o risco que há ali dentro daquele espaço confinado, então não se aproxima. Se afaste que é melhor. Conceito de risco e perigo. A ABNT NBR 21101 de 2014 conceitua: perigo pode ser fonte de dano potencial. Dano é um efeito imediato de uma situação de um perigo. É nesse momento que são identificadas situações que podem gerar algum tipo de dano, seja aos participantes, aos colaboradores ou a outras pessoas envolvidas. Tá? Então, vocês podem observar aqui no slide que está sendo projetado. Legal? Aqui, eu estou projetando um slide com as classificações de principais riscos ocupacionais. Grupo verde, grupo 1 é verde, grupo 2 vermelho, grupo 3 marrom, grupo 4 amarelo e grupo 5 azul. Cada um com seus riscos. Então nós temos risco físico, risco químico, risco biológico, riscos ergonômicos e riscos de acidente. Então, vocês podem observar aqui no quadro, em cada cor, quais os seus riscos que ocorrem, tá? E aí, nós chegamos ao final da aula número 3. Espero que tenham gostado, tá? Se gostou, dê o seu like, se inscreva no canal, isso é importante, tá legal? Porque dessa forma eu vou saber pela quantidade de de likes, de inscritos, eu vou saber que o assunto é importante, então eu vou poder me aprofundar cada vez mais. Então fique com Deus, até a próxima aula. Obrigado.